bom dia. Eu tô devendo esse vídeo já faz um tempo. Muitas pessoas me procuraram para falar sobre a minha formação que eu fiz em hipnoterapia, perguntando qual que era a diferença, se tinha diferença entre hipnose e hipnoterapia, como que funcionava. Então, tô devendo sim, né? Aproveitando que a gente está aí de quarentena, vou explicar um pouquinho mais sobre a hipnoterapia, tá? A hipnose é um estado natural da mente, né? Da mente humana. É, Praticamente boa parte do tempo a gente está em hipnose. Por quê? Você já imaginou todas as vezes que você assistiu uma novela, um filme, e você ficou com raiva do ator ou com dó da mocinha, triste porque alguma pessoa morreu, mesmo sabendo que aquela pessoa, na verdade, ela não morreu. Ela tá bem, ela tá viva, ela tá lá no estúdio da Globo e você vai ver depois no Instagram uma postagem dela, mas mesmo assim você se permitiu chorar e entrar dentro daquela história, né? Você permitiu a sua imaginação se conectar com aquele sentimento, com aquela sensação. E é mais ou menos isso que acontece com a mente da gente no estado de hipnose, né? Então, a hipnose, ela permite que a gente vai buscar lá no fundo do nosso subconsciente as causas pelas quais elas impactam na nossa vida. Doença, procrastinação, ansiedade, depressão, enfim, todos nós temos questões que precisamos resolver, né? Todos nós temos histórias de vida que impactam as pessoas. Às vezes a gente acredita que, mas a minha história tem tanta gente passando por tanta coisa, né? Por que que eu trabalho, vivo bem, sou casada, ou sei lá, sou solteira, mas sou resolvida? Enfim, eu tenho uma vida tão boa, por que que eu tenho essas questões dentro de mim que me limitam e tudo mais? Então, toda história ela tem importância para você. Toda história ela tem influência na sua vida. E a hipnose, a hipnoterapia, a partir da hipnose, né? A gente entra nesse estado de relaxamento, você permite que a gente acesse o seu subconsciente. De que maneira? A gente acessa o seu subconsciente a partir do momento que a gente consegue atravessar o fator crítico, né? O fator crítico é como se fosse o segurança que tem entre essas duas mentes, a consciência e a subconsciência. Então, se você permitir que driblar esse segurança, a gente consegue acessar o seu subconsciente. E lá a gente vai ter acesso às causas pelas quais você precisa resolver, né? Na sua vida. Então, quando a gente acessa o subconsciente, nós vamos encontrar dentro da sua história os motivos pelos quais você se encontra com essas questões que você precisa resolver. Então, imagina o seguinte: você tem lá no seu subconsciente a ociosidade, a autopreservação, né, a memória de longo prazo e, enfim, a autopreservação é o que a gente diria que é a autossabotagem, né? É quando você fala assim, nossa, mas eu tenho que acordar cedo, por que que eu acordo tarde? Eu preciso dormir mais cedo, mas eu vou dormir mais tarde, enfim. Eu deveria ir pra academia, mas hoje eu não vou. Enfim, sabe aquelas autossabotagens que a gente faz com a gente o tempo inteiro? Todo mundo faz isso, né? Até aquela pessoa mais determinada que posta, que tá lá na academia todo dia, que posta o pratinho dela se alimentando direitinho, aquela pessoa magra, esbelta, ou aquela pessoa independente do tipo físico dela, muito bem resolvida, e você se olha no espelho e fala assim, por que que eu não consigo? Mas todo mundo tem uma questão. E aquela pessoa que vai treinar, aquela pessoa que se alimenta direito, todo mundo tem uma questão para ser resolvida. Então, a autopreservação é onde a gente se sabota. Por quê? Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui. Imagina uma criança que tinha dificuldade para comer. Eu vou até falar de mim, que eu tinha muita dificuldade para comer quando era criança, né? E as pessoas ficam empurrando ali comida na gente e tudo mais. E aí chega num determinado momento que, olha, sei lá, sua mãe tá doente, ela precisa que você coma pra ela ficar melhor, porque assim ela vai saber que se você tá se alimentando direito, ela vai melhorar e tudo mais, enfim. Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, aquela criança, ela nasceu com aquilo, ela cresceu, aliás, com aquilo na cabeça, de que ela precisa comer pra mãe dela se sentir bem, tá? Aí você vai pensar, mas foi uma coisa quando eu era criança, não tem nada a ver. Infelizmente, e talvez tenha a ver. Por quê?
Porque aquela criança, ela cresceu com aquilo, aquela foi a primeira vez que falaram, você precisa comer pra sua mãe ficar bem. Aí depois, mais pra frente, na vida adolescente dela, a mãe fica doente de novo e ela acredita que ela precisa comer para ficar bem. Ou seja, e ao longo da vida a gente vai tendo outros eventos que vão mostrando pra gente que o comer deixa a gente mais calmo, que o comer é saudável, ou quantas vezes você ouviu que o bebê ele tem que ser fortinho, tem que ser gordinho para ele ser saudável. Então são várias coisas que vão encavalando, digamos assim, na vida da gente para mostrar que aquela pessoa ela precisa comer para a mãe se sentir bem, para ela se sentir bem, para ela ficar saudável. E aquela pessoa ela vai crescendo ali com uma compulsão alimentar a ponto de ficar obesa e saber e não conseguir controlar. Então é só um exemplo, tá? E a obesidade ela pode ter várias questões, não necessariamente essa é a questão em si, tá? E cada um vai ter a sua, porque cada história, cada vida é uma história, é um caso diferente e só na terapia que a gente aprofunda e entende o que quer dizer. Então você imagina essa criança que cresceu com isso, ela vai tendo compulsão alimentar, ela não sabe por quê. Por quê? Porque a mente não distingue o que é real do que é imaginário. Então a autoproteção dela acionou no momento em que a mãe dela fica doente de novo, ou que alguém da família fica doente, porque ela fala assim, eu preciso comer para aquela pessoa ficar bem. Porque a mente não distingue o que é real do que é imaginário, como a gente já falou. Então, para eu me sentir bem, calma e aliviada, porque as pessoas acham que comer alivia, assim como pessoas acreditam que fumar acalma, aquela pessoa vai cada vez mais reforçando aquele comportamento que é nocivo para ela. Então, a hipnose, a hipnoterapia, ela é importante para a gente acessar aquela memória e entender o que aconteceu com aquela criança, com aquele adolescente ou com aquele adulto, independente da época que foi, e ressignificar aquilo, né? Mostrar que aquilo que aconteceu teve um impacto emocional, porque a mãe estava doente, para uma criança aquilo é muito importante. Então, através do impacto emocional, a gente gera crenças na cabeça da gente que vão atrapalhando a gente ao longo da vida. E aí vão tendo reforços desse comportamento, porque um médico falou, porque a mãe falou, porque a professora falou, e assim por diante. Então, a hipnoterapia, a gente vai direto ao ponto, a gente resolve, ressignifica aquilo e a pessoa, ela consegue, às vezes ela até tem consciência de que aquilo aconteceu, mas ela não sabe o quanto aquilo impacta na vida dela ao longo dos anos. Então, a hipnoterapia chega lá naquele ponto, ressignifica aquilo, coloca ali, tira aquele copo cheio de coisas ruins, né? Porque quando a gente tem algum problema, você imagina que a gente tem aquele copo, quando a gente fala gota d'água, então aquele copo cheio de coisas ruins, a gota d'água que caiu do copo é quando você fica doente, com depressão, com ansiedade. Então aquela é a última gota do copo, mas é uma última gota ruim, né? Então você encheu aquele copo com gotas sujas, né? Porque você colocou ao longo do tempo muitos pensamentos, muitas crenças negativas sobre você, sobre a vida, enfim. E aí a hipnose ela vai lá, ressignifica, pega aquele copo, joga aquela água suja fora e começa a colocar água limpa para dentro. E a maneira que a gente descobre que tudo aquilo deu certo é quando a última gota limpa do copo, ela cai e a pessoa ela consegue dominar um medo dela, a compulsão alimentar, ela consegue dormir à noite, ela consegue se relacionar melhor com a família dela, que teve questões na infância, e consegue se libertar da depressão, e consegue resolver um problema que ela tinha de dor, enfim. Então a hipnose ela pode ser tratada, a hipnoterapia ela pode tratar diversas coisas, mas quem trata isso não sou eu não prometo cura, ninguém pode, nem médico pode, imagine qualquer terapeuta que seja. A cura ela tá dentro de você. Do mesmo jeito que a gente tem um problema, a gente gera o problema, a gente também desenvolve essa cura. A gente só precisa achar uma maneira de encontrar. Então o hipnoterapeuta ele é o seu guia para chegar nessa questão que você precisa resolver, tá? Então a hipnose ela é isso. Ela é o caminho direto e reto para aquilo. Só que só vai resolver se você se permitir, se você quiser de verdade, se você não tiver nenhuma causa oculta por trás disso. Por exemplo, tem pessoas que são beneficiadas pelo problema que tem. Então você imagina um menino que cresceu ali cercado de cuidado pela família e agora ele está se sentindo sufocado pela mãe
quer sair de casa ou quer viajar e a mãe não quer deixar, já tem seus 20 e poucos anos e a mãe aí tá ali, cercando ele de proteção, não quer que ele vá viajar, não quer que ele vá para uma festa, seja lá o que for. E ele fala, poxa, mas já tem 24 anos, eu preciso me libertar disso. Aí a pessoa vai lá, busca terapia e quando ela vai ver, ela tá tendo o quê? Ela tá tendo... Então aquela pessoa ela tá tendo o quê? Um ganho secundário, né? Por quê? A mãe proporciona coisas para ele a ponto de, vamos supor, tá? São todos exemplos, alguns exemplos que eu vi, tá? Que eu li, que eu conversei com hipnoterapeutas que tiveram e histórias que eu vivi nas hipnoterapias que eu fiz, tá? Então eu não uso o nome de ninguém, mas não são histórias inventadas por mim, são histórias que eu li em livros, conversei com hipnoterapeutas ou que eu tive nas minhas consultas. Então você imagina que aquele menino que tá se sentindo sufocado, que quer se libertar ali da mãe, quer mudar esse estado mental dele, a hora que você vai fazer a hipnose nele, a hipnoterapia, você percebe que a mãe dá todo um suporte para ele não precisar trabalhar, para ele não lavar louça, para ele não limpar a casa, para ele não fazer nada. Então, ele quer se libertar da mãe, mas ao mesmo tempo ele não quer se libertar dessa facilidade que ele tem de não precisar trabalhar, de não precisar arrumar a casa, de não precisar fazer nada. Então, todos nós temos, muitas das vezes, um ganho secundário. Ou porque a gente se vitimiza, para a gente responsabilizar pessoas terceiras pelas questões que nós temos internamente, todo mundo faz isso, tá? Algumas mais, outras menos, mas todos nós fazemos isso. A partir do momento que a gente culpa uma terceira pessoa por uma coisa que a gente tem que resolver. Então, o problema é minha mãe que faz isso comigo. Não, o problema é você, porque você se permitiu, a vida é sua e a gente precisa ter autorresponsabilidade. Então, a hipnose nada mais é do que um conhecimento, um desenvolvimento pessoal para você na hipnoterapia. Um ganho maravilhoso para você se autorresponsabilizar pela sua vida, pelas suas atitudes. Então, se você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelos resultados. Se os resultados não estão bons, é porque você não teve atitudes boas, né? A partir do momento que você conseguir mudar isso, os resultados vão ser diferentes. É como a gente aquela máxima, né, que diz: não adianta você querer um resultado diferente se você faz sempre as mesmas coisas. Então, a gente precisa trabalhar a mente aí, ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes e a gente poder sair da depressão, da ansiedade, da insônia, enfim, da compulsão alimentar, do problema financeiro também, porque existem muitas crenças financeiras e é muito interessante e eu falo para vocês que a hipnoterapia realmente mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Obrigada, viu, pessoal? Mais uma vez, gratidão. Espero que eu tenha sanado algumas das dúvidas de vocês e eu estou à disposição para vocês fazerem perguntas, se tiverem, tá? E eu vou pedir para vocês copiarem, né? Copia alguém aí que você acha que precisa ouvir esse recado, compartilha no WhatsApp, no Facebook, curte lá a minha página, curte aqui também o vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Até mais.